Além dos 6 milhões de reais aplicados em fundo de previdência VGBL, o ex-presidente investe 6 mil reais em um fundo de curto prazo, 5 mil reais em aplicações de renda fixa como CDBs e 4 mil reais na poupança. Lula aplica ainda 625 reais em um fundo imobiliário, seu único investimento de renda variável mais arriscado. Só lembrando aqui que o que eu vou falar durante este vídeo não é enviesado aí com base em candidato A, candidato B. Questão de Lula ou Bolsonaro tá bem inflamado aí, né? Porque nós temos até o dia 30 agora, tá confirmado para ser o segundo turno. E nós temos aí várias situações bem inflamadas quando a gente fala de política. O que eu vou trazer para você aqui é uma análise com base em fatos, não com base em achismo, né? Nós temos essas informações disponíveis aí na internet e hoje eu vou trazer realmente uma análise para você explicar esse porquê que o Lula tá aí com investimentos em renda privada, né? No caso em fundos de investimento de previdência privada, neste caso um VGBL. Você que não entende nada sobre isso, assista esse vídeo, né? Ele vai te ajudar a ter um entendimento melhor até sobre investimentos de longo prazo visando uma aposentadoria. E já de antemão, quero deixar bem claro que os comentários aqui não são destinados a propaganda política. Se você vem aqui com o intuito de querer ser agressivo, ostensivo contra qualquer pessoa e qualquer ideia contrária à sua, eu estarei moderando os comentários, aqueles que forem aí com esse intuito de agressividade e não for discussão de ideias de forma pacífica, eu estarei excluindo os comentários. Então já para deixar bem claro que esse vídeo aqui não é a favor de ninguém, não é a favor de Lula, Bolsonaro, qualquer político. Até porque se você me acompanha nas minhas redes sociais, você sabe muito bem qual é o meu posicionamento em relação às eleições. Então vamos manter a cordialidade e mostrar que somos pessoas civilizadas e que conseguem assistir a um assunto tão inflamado que é sobre política, principalmente quando a gente fala de Lula, de forma humana, né, e civilizada, focando aqui em questões de investimento, ok? Quero deixar isso bem claro para que isso aqui não vire aí um curral com um monte de pessoas se atacando feito louco aqui, como tem sido costume aí nas redes sociais. Nesse vídeo aqui eu trouxe dois detalhes que eu gostaria de abordar com você. O primeiro deles é por que o Lula investe em previdência privada. Não sei se você já se perguntou e nem sei se você tem conhecimento disso, né? Que o Lula tem investimentos aí em previdência privada. Eu trouxe para cá essa informação para você. E agora você vai entender este primeiro detalhe, né? Por que então que ele decidiu fazer e tomar essa decisão. O segundo detalhe é justamente por que você não deveria se iludir com a aposentadoria do governo, tá? Isso aqui é um ponto bem importante, inclusive esse segundo ponto ele daria um vídeo exclusivo só para isso, mas já vou aproveitar para condensar esse conhecimento aqui com vocês, para quem não tem interesse ou não tem aí conhecimento sobre previdência pública, né? Que é no caso você que trabalha e tem ali o seu FGTS. Esse segundo detalhe eu quero abordar com você neste vídeo. E aí nós entramos nesse detalhe aqui bem interessante, que é por que o Lula investe em previdência privada. Eles têm aí 6 milhões do seu patrimônio total investidos em previdência privada. E para que você entenda isso, você precisa entender também um cenário maior de investimentos aqui e diversas opções que nós temos no Brasil. Mas um ponto chave que eu já deixo bem claro aqui para você, por que o Lula investe em previdência privada. Neste caso aqui ele investiu na previdência privada no estilo VGBL, né? Ou seja, o Lula ele não quer ser sócio do governo. É o que a maioria das pessoas que investem procuram não ser sócios do governo. Algo que contradiz um pouco aí o seu plano de governo, né? Contradiz inclusive a sua filosofia de política, né? Onde deixa bem claro que sempre o que deve vencer, né, o que deve ser grande é o Estado, né, ou seja, maior o Estado. Interessante porque aqui nós vemos que ele investe em previdência privada, o que não tem algo de vínculo com o Estado, né? Ou seja, eu não vou ter ali algumas coisas que o Estado faz para quem investe, por exemplo, em renda fixa, como Selic, CDBs normais e etc. Então, você pode ver que boa parte, né, grande parte da fatia aí do investimento do Lula é justamente em previdência privada. Isso mostra que ele tem uma certa aversão aí a ser sócio do próprio governo. Neste caso aqui, quando a gente entra em previdência privada, e aqui neste caso a VGBL que é a que ele escolheu, mas a previdência privada no geral, tem um detalhe muito importante que você consegue se proteger do governo em relação a pagar impostos, né? Principalmente na questão que a gente chama do come-cotas. É um nome apelidado aí do mercado financeiro
para esse tipo de tributação que o governo faz e que eu vou explicar para vocês o que é o Come Cotas, que a maioria das pessoas que não investem ou que começaram agora a investir não tem um conhecimento tão aprofundado sobre o Come Cotas, tá? Diferente de outros ativos em que o valor devido ao fisco é descontado no resgate da aplicação, o Come Cotas é recolhido semestralmente, sempre nos meses de maio e novembro. Isso acontece ali nos investimentos de renda fixa, né? Você que deseja investir em algum investimento de renda fixa, principalmente quando a gente fala de tesouro direto, você vai ter ali o Come Cotas sendo descontado ali do seu investimento. Essa taxa foi criada em 2004 em um contexto de crise econômica, né, com a proposta ali de antecipar a arrecadação anual de impostos. Em vez de o governo esperar que o investidor resgate o investimento, ele passou a fazer cobrança adiantada de fundos de renda fixa, fundo multimercado e fundos cambiais para tentar colocar as contas em dia. E aqui nós vemos mais uma vez que o governo ali criou, né, no caso em 2004, o Come Cotas, justamente porque ele deveria ali, né, teria que pagar as dívidas em dias. É uma forma dele tentar pagar as dívidas em dias ali em 2004. Quando a gente volta em 2004, se você for uma pessoa que conhece ali um pouco, né, do passado do seu país, nesse caso o Brasil, você sabe que em 2004 o governo era do Lula, então nós temos ali um governo que já criou um tipo de arrecadação para ele, obviamente, né, para o governo, que favoreça ao governo, justamente a arrecadação, a antecipação do imposto a cada 6 meses. Então, fechou 6 meses, uma suposição, né, você tem ali 100 mil reais investidos em algum fundo multimercado, algum tipo de fundo de renda fixa, né? Investimentos de renda fixa, você tem 100 mil que você aplicou em janeiro, por exemplo. Passou-se 6 meses e o seu investimento ali lucrou 5 mil reais. Ali nesse momento, que fechou os 6 meses de investimento, será retido ali o imposto de renda em cima desse lucro, em cima dos 5 mil reais que o seu investimento lucrou. Dali, mais 6 meses, vamos supor que você teve um lucro também no seu investimento, né? Passou-se mais 6 meses e um novo lucro. Novamente será retido ali já na fonte o valor, né? O tributo ali de imposto de renda em cima desse lucro. Ou seja, 2 vezes no ano você vai ter esse débito de imposto retido na fonte, ou seja, você não tem nem como escolher, tá? Isso daí já é predeterminado. É diferente ali do imposto de renda que você paga no resgate, quando você vai resgatar aquele investimento que você fez em renda fixa. Nesse caso aqui você ainda tem esses 2 tributos que você paga, que a gente chama de Come Cotas, semestralmente. Isso não acontece, por exemplo, na previdência privada, né? Você não tem ali o Come Cotas, ela está livre do Come Cotas. A única coisa que você vai ter na previdência privada é justamente o resgate de imposto de renda ali na hora do resgate do seu valor. Mas que também em cima desse tipo de tributo, né, que é o imposto de renda sobre o que você vai resgatar dos seus investimentos, também tem uma vantagem da previdência privada sobre os demais investimentos aí de renda fixa e etc, né? Ou seja, entramos num ponto aqui muito importante desse investimento que já nos responde ali por que o Lula investe em previdência privada, justamente porque, como qualquer outra pessoa, né, que tem essa liberdade de investir, ele acaba se protegendo do próprio governo, né? Ou seja, por isso que eu falei que o Lula ele acaba não sendo ali um sócio do governo, ele não quer ser sócio do governo. Detalhe, né, o tipo de tributação que em 2004 no próprio governo do Lula foi ali criado, né? Ou seja, ele foi o autor da criação, então, né, o seu governo em 2004 desse tipo de tributação que ele mesmo não quer sofrer, né, em relação a investimentos de renda fixa. Apesar de que ele tem alguns investimentos ali em CDB, etc., a grande parte do capital dele está em previdência privada e por isso ele vai diminuir essa contribuição com o Estado em relação à tributação semestral do Come Cotas. Então isso é uma estratégia que você consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer, né, que deseja fazer a sua aposentadoria, você consegue utilizar a previdência privada para fugir do Come Cotas e não ter que pagar esses tributos aí semestrais. Então, uma ótima estratégia aí, foi bem inteligente, inclusive o Lula, nessa questão de pegar o próprio dinheiro dele e não colocar à disposição do governo para fazer essa retenção. Engraçado porque o que ele mais prega é que o Estado deveria então aumentar aí a tributação sobre
ricos, né? Muitos deles aí, essa galera que segue mesma influência do Lula tem esse tipo de pensamento, né? De tributar mais ainda ricos, né? Nós temos uma parcela bem grande aqui investida em previdência privada da parte do capital dele, do patrimônio dele. E agora eu chego no momento do vídeo que eu quero perguntar a tua opinião, né? O que você acha? Você acredita aqui que o Lula fez um bom investimento quando a gente fala de pegar esse grande capital de 6 milhões e aplicar em previdência privada? Deixa aí nos comentários o que você acha. Foi uma boa estratégia ou foi uma estratégia burra, né, em relação aí todos os investimentos que nós temos, principalmente quando a gente fala de renda variável, né, onde você se expõe ao risco para obter um pouco mais de lucro. Na sua opinião, foi uma boa estratégia do Lula ou foi algo que ele pode ter causado aí um tiro no pé? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. E nesse momento algumas pessoas vão vir e falar assim, pô, Ítalo, mas ele vai pagar ali o imposto de renda quando ele for resgatar o valor, né, no final investido ali na previdência privada. É tanto que todos os investimentos aí de renda fixa, previdência privada, a maioria dos fundos de investimento, você vai pagar imposto de renda ali na hora de resgatar o valor. E é um imposto de renda em uma tabela regressiva, tá? Eu vou colocar a tabela aí na tela para você ter uma noção. E essa tabela que eu estou colocando é a tabela da previdência privada, né? Ou seja, quem investe na previdência privada está sujeito aí a essas tributações de imposto de renda na hora do resgate. Note que é muito importante você saber disso, principalmente se você deseja investir em previdência privada ou qualquer tipo de investimento em renda fixa ali, CDBs, Tesouro Selic, né? Que você vai estar sujeito à tributação de imposto de renda quando for fazer o resgate. Porém, a diferença de um investimento em Tesouro Selic, renda fixa, CDBs, em comparação com previdência privada, tem diferença aí na hora de pagar o imposto de renda em porcentagem em relação a quanto tempo você deixou o seu dinheiro parado, investido neste caso, neste tipo de investimento. E aqui entra um ponto muito importante, que é o fator decisivo de muitas pessoas optarem por fazer uma previdência privada quando a gente pensa em longo prazo, principalmente 10 anos para frente, né? Longo prazo deveria ser categorizado isso, 10 anos em diante. E a maioria dos investimentos de renda fixa, na hora que você pensar em fazer o resgate após 10 anos, você vai pagar uma alíquota ali de 15% de imposto de renda. Já o Lula, como não é burro nem nada, colocou o seu dinheiro ali em previdência privada, pensando na questão ali dos 15% de renda fixa que você acaba pagando, né, 10% depois. Neste caso aqui da previdência privada, você vai ter aí uma vantagem, né, porque após os 10 anos você não vai pagar 15%, mas vai pagar 10% somente de imposto de renda. O bom seria não ter que pagar isso, né? Mas já que a gente tem que pagar, que seja pagar o menor possível. E você vê a comparação de que você tem 5% a menos de imposto de renda após os 10 anos do seu dinheiro investido aí na previdência privada. Então foi uma ótima decisão para o Lula aí, neste caso, né? Ter colocado aí boa parte do seu capital investido na questão aí de pensar em longo prazo, né? 10 anos para frente para poder resgatar. Outro ponto positivo também é que, se por acaso o Lula chegar a morrer, né, alguma coisa acontecer com ele morreu. Na previdência privada você tem como deixar isso aí disponível para os seus descendentes, né, as pessoas que vão aí usufruir deste capital no final, né? Principalmente os seus dependentes, filhos, marido, esposa, né? Então aconteceu alguma tragédia com você, o seu fundo ali de previdência privada vai poder ser resgatado e, pelo que eu sei, até o momento que eu sei, você não vai precisar ter aquele problema de passar por um inventário, tá? Ou seja, são benefícios aí que a previdência privada tem em relação a outros investimentos e você vai ter isso aí para os seus descendentes, né, que vão herdar essa herança. Então já tem aí outro ponto positivo, né, principalmente em questões de investir em previdência privada em comparação com outros investimentos. E agora eu vou entrar num ponto bem importante aqui neste vídeo e será aqui a minha consideração final em comparação à previdência privada, né? Temos várias previdências privadas aí, mas em comparação com a previdência pública, nosso querido aí e admirado, só que não, FGTS. Para quem trabalha como CLT, tem que reter o FGTS aí no seu salário, já é retido na fonte mesmo, ali na hora que vem o seu salário líquido para você, já foi descontado esse valor. E a contribuição, né, que muitas pessoas vão ou esperam, né, na esperança de ter uma aposentadoria aqui no país. E aqui eu entro no segundo detalhe aqui deste vídeo,
A aposentadoria aqui no nosso país, você que está assistindo esse vídeo agora, por exemplo, eu tenho 28 anos, eu esperaria, uma suposição, me aposentar. Isso tem uma previsibilidade aí para seus 70 anos, por exemplo, para começar a me aposentar, justamente porque o governo tem aí o FGTS à disposição dele. Todo aquele dinheiro que a maioria dos brasileiros contribuem está disponível para o governo, né? E a diferença do FGTS para um fundo de previdência privada é justamente porque o fundo de previdência privada ele é gerido, né? Ele é administrado por alguns investidores e o capital que você aplica ele é diversificado em alguns tipos de investimento. Isso você consegue consultar na lâmina da previdência privada que você escolher. Quais são os investimentos que aquele fundo de previdência compõe, onde o seu dinheiro é aplicado. Já no FGTS, no caso aí na sua aposentadoria que você contribui mensalmente, se você é CLT, o seu dinheiro ele não rende porcaria nenhuma e ele perde ainda para a inflação. Quer dizer que quando eu tiver 70 anos, se por acaso eu me aposentar, eu vou acabar tendo problemas aí porque a inflação historicamente no nosso país é uma inflação que sobe bastante, apesar de estarmos passando por uma situação bem atípica, né, onde a inflação dos Estados Unidos está maior do que a do Brasil. Nós temos um histórico aí de projeções no nosso passado aqui no nosso país de uma inflação bem alta. Isso diz o que para nós, né? O que nos diz isso? Diz que no futuro as coisas estarão mais caras e muito provavelmente o dinheiro que você deixou guardado no FGTS, né, ali na sua continha da Caixa Econômica Federal, não vai vencer e não vai suprir 100% dos custos que você vai ter quando você estiver velho, né? Quando você se aposentar. E isso só se tornou esse problema por quê, né? Por que isso é uma pirâmide financeira? Porque nós que contribuímos, né? Quem é CLT neste caso, contribui para a previdência pública de pessoas que já estão aposentadas, porque o próprio governo não tem como pagar direito essa aposentadoria, né, para essa pessoa que está aposentada agora. Então as pessoas que trabalham como CLT, que retém ali o seu FGTS, não é para você que está trabalhando, é para quem já está aposentado. E a sua esperança é que pessoas dessa geração mais nova agora venham ser as pagadoras aí do seu FGTS, no nosso caso, nosso FGTS no futuro quando a gente se aposentar, porque o governo está em dívida, né? O governo utiliza o FGTS para pagamento de dívidas. Só que como temos um governo que mais gasta do que arrecada, né? Ou seja, é um governo que arrecada uma quantia, mas ele gasta o dobro, o triplo, né? Ou seja, vive endividado, ele nunca vai conseguir vencer essa conta, né? Nunca vai conseguir vencer aí essa dívida. Por isso que se tornou a pirâmide financeira, entendeu? Ou seja, nós pagamos quem está aposentado agora e aquelas pessoas novas que estão entrando agora no mercado de trabalho futuramente irão pagar a nossa aposentadoria, isso se conseguirmos nos aposentar. Então é por isso que você vê que o Lula, neste exemplo aqui, ele não se torna sócio do governo, porque ele já foi esperto o suficiente para pegar uma fatia bem grande do seu patrimônio e investir em previdência privada, já se blindando do próprio problema que o governo brasileiro já criou. Então você vê que político tá aí, eu digo isso para político A, político B, seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, qualquer político que você tem aí no nosso país, eles vão sim procurar por favorecer a vida deles. Então nunca se iluda, né? Você pode ver aqui que eu trouxe dados para você, pesquise sobre isso. Não acredite em nada que eu tô falando, vá pesquisar. Depois desse vídeo, abra uma aba aí no Google, pesquise, você mesmo tem inteligência capaz de poder fazer esse tipo de pesquisa que eu fiz, tá? Então, eu espero que você possa ter entendido, que você não venha querer me atacar aqui nos comentários, eu trouxe fatos, eu não tô trazendo aqui abstrações, nem conversa fiada. Procure isso que você vai poder comprovar o que eu estou te falando. No mais, eu espero que você possa ter entendido esse vídeo. Não é nenhuma recomendação de investimento, não estou mandando você investir em previdência privada, estou te apresentando apenas os dados. Você toma a decisão na sua vida e a decisão que você toma hoje refletirá no futuro, beleza? Um forte abraço, obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esquece de se inscrever se você gostou desse vídeo, foi útil, deixa o teu curtir aí, que me ajuda bastante a trazer mais conteúdos como esse. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau.